versículo 12. O título: A Majestade do Senhor. Quando falamos majestade, significa que há um ser superior por trás dessa palavra. Mas esse ser superior é muito mais superior do que você e eu imaginamos. Sabia disso? Quando a gente fala na grandeza de Deus, o meu Deus é grande. Será que você e eu sabemos que tamanho é esse de grandeza que nós estamos falando? Você já parou para imaginar o quão grande é o nosso Deus, igreja? O quão poderoso é o nosso Deus? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque às vezes nós não paramos para refletir a grandeza de Deus e a pequenez dos problemas que a humanidade enfrenta. Ou seja, se nós servimos a Deus e Ele ouve e atende as nossas orações, certamente os problemas que nós enfrentamos, nós já vencemos, porque é pela fé. É a fé que nos dá a vitória, é a fé que nos faz prevalecer diante das lutas. Então, para que nós venhamos vencer, primeiramente nós temos que compreender a grandeza desse Deus. E a Bíblia fala sobre isso. Diz assim, quem na concha de sua mão mediu as águas. Quem na concha da sua mão mediu as águas. Todos nós sabemos o que é a concha da mão, não é? A concha da mão nada mais é do que a palma da mão em forma de uma cuia. Quem conhece a cuia? Vocês conhecem, né? Eles são da roça também, é? Na minha época mesmo, a mamãe ou o papai usava cuia para um monte de coisa, guardar um monte de coisa, semente, pegar farinha, medir o arroz, guardar pólvora, até a pólvora era guardado na cuia, né? Ou seja, fechado ali na cabaça. A cuia é metade da cabaça. Pronto, aí, tá vendo? Como eu lembro? Tá vendo como eu lembro? Então, a concha das mãos, ou seja, a gente faz o formato de uma cuia, né? E a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele mede as águas na concha da sua mão. Aí você já parou para medir ou para imaginar a quantidade de água que tem no nosso planeta? Pelos estudos humanos, só a parte do oceano é 3 vezes mais do que a parte terrena, né? A parte da terra, ou seja, só a parte dos oceanos tem muito mais água, 3 vezes mais do que a parte da terra. Mas ele não falou aqui somente os oceanos, falou, e olha que é muita água, O homem não consegue contabilizar quantos, bilhões, trilhões, quadrilhões de litros de água, ou seja, não tem número para contar a quantidade de água que tem nos oceanos. E a palavra diz que quem é que na concha da sua mão mediu as águas? Só existe um, igreja.
Ele está mostrando a grandeza dele e se apresentando: olha, eu sou aquele que mede as águas na concha da minha mão, e tomou a medida dos céus a palmos. Os palmos, todo mundo sabe o que é, né? O palmo. Então ele mede os céus. Ele está falando de um céu aqui não, ele está falando céus, plural. Ou seja, os céus ele mede através dos palmos. Ou seja, porque para ele o planeta Terra é muito pequeno, é muito pequeno. O céu, os céus, né, todos eles são muito pequenos comparado à grandeza desse Deus. Ou seja, se o planeta é pequeno aos olhos do Senhor, se os céus é pequeno aos olhos do Senhor, imagine o ser humano. Nós vamos chegar lá. A Bíblia fala sobre isso também, ó. Quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em romana e outeiros em balança de precisão. Ele está falando aqui que a parte da terra tem a parte das águas, e a parte da terra foi pesada em balança de precisão. Você sabe que a balança de precisão, qualquer pozinho em cima dela já dá uma diferença. Então a terra foi pesada como se fosse um pó. E você sabe que o pó, ele é facilmente dissipado em um sopro. Significa que se Deus soprar, acaba com a terra vira nada. Meu Deus, quanto poder, hein? Olha a grandeza desse Deus, igreja. Para refletir sobre isso. Às vezes a gente está falando com Ele e a gente acha que Deus é do tamanho de um homem, porque a gente começa a colocar um monte de poréns nos problemas. Ah, Senhor, olha, eu estou passando por isso, está difícil, não é fácil, olha, eu estou desistindo já, não tem mais jeito, eu estou me acostumando, como se estivesse abrindo o nosso coração para um ser humano. Só que mesmo nas nossas orações, nós não podemos se esquecer que nós estamos falando com um ser muito superior ao ser humano, que pode mudar a sua vida, a vida da sua família, em questão de milésimo de segundos. Igreja, para Ele não tem dificuldades, para Ele não tem imprevistos, poréns, não, Ele pode todas as coisas. Nós temos que entender isso, porque comparado à grandeza de Deus ao homem, quem é o homem? A Bíblia fala a respeito disso, ó. A Bíblia fala aqui, ó: quem guiou o Espírito do Senhor? É o Espírito do homem ou o Espírito de Deus que está falando aqui? O Espírito Santo. Ele está perguntando: quem é capaz de guiar o Espírito Santo? Olha que coisa maravilhosa. Você sabe que o Espírito Santo, ele foi enviado até nós para nos ensinar acerca de todas as coisas. Acerca de todas as coisas. O Espírito Santo, ele tem um conhecimento, uma sabedoria, né, extraordinária, e é por isso que Jesus o enviou para nos ensinar acerca de todas as coisas. Significa que ele sabe de tudo também, o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o nosso Deus, né, ele é a própria sabedoria, a ponto de guiar até mesmo o Espírito de Deus. Que coisa, né? É a Bíblia que está falando, ó. Quem guiou o Espírito do
do Senhor. Você vê que o ser humano sem o Espírito Santo, ele não é nada. Nós precisamos dos ensinamentos de Deus. Os ensinamentos vêm através do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que Deus é ainda mais superior. Ainda que o Espírito Santo esteja nele, é ele que guia o Espírito Santo. Que coisa grande, igreja! E às vezes você sai de casa e fala: olha, eu estou indo para a igreja buscar Deus, eu vou falar com Deus hoje, e Ele vai me responder, olha, Ele vai mudar a minha história. Ele pode fazer isso? Pode, muito mais, se você reconhecer a grandeza desse Deus a quem você está buscando. Nós não estamos buscando aqui um Deus de madeira, um Deus criado, falsamente pelos homens, porque se é criado pelos homens, não é Deus, mas muitos recebem como Deus. Nós não estamos falando aqui de um Deus feito de gesso, na qual muitos fazem aí e dobram-se diante de um Deus feito de gesso, que Deus não é, e ficam ali clamando o milagre que aconteça. Não, nós estamos clamando, igreja, a um Deus que é criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Ou seja, não é qualquer um. Esse é o Deus. Em alguns momentos na Bíblia, Ele mesmo se apresentou: olha, eu sou o Deus que criou os céus e a terra, eu sou o Deus de Abraão. Se você não me conhece, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que significa Israel, porque muitos clamam, muitos oram, mas não reconhecem a grandeza desse Deus. Em alguns momentos Ele teve que se apresentar, para as pessoas entenderem que Ele não era um ser humano, que Ele não era um homem, mas que Ele estava muito superior aos homens, e que Ele pode fazer qualquer coisa. Amém, igreja? E aí Ele falou aqui: olha, quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou. O Espírito Santo nos ensina acerca de todas as coisas, e Deus ensina o Espírito Santo acerca de todas as coisas. Que coisa maravilhosa! A missão do Espírito Santo é consolar os homens, as pessoas, das suas aflições. A missão do Espírito Santo é interceder por vós, até mesmo com gemidos inexprimíveis. A missão do Espírito Santo é nos dar conhecimento para que nós venhamos se desviar do mal, ou seja, nos ensinar acerca daquilo que nós precisamos saber para vencer neste mundo, igreja. Mas tudo que o Espírito Santo é, o Espírito de Deus, foi o próprio Deus que o capacitou, que o ensinou, que os guiou, e depois enviou até quem? Até nós. Olha a oportunidade que você e eu, nós estamos tendo. Tem gente que despreza o Espírito Santo, tem gente que despreza Jesus Cristo, tem gente que despreza e não reconhece a grandeza de Deus. Tem gente que despreza todas as oportunidades. Como que vai ter a vida mudada, igreja? Como que a situação vai mudar se não reconhece a grandeza desse Deus? Que não reconhece que aquele a qual nós estamos buscando aqui, Ele é capaz e capacitado para mudar qualquer situação na vida de alguém. Esse é o nosso Deus, e é esse Deus que nós estamos buscando aqui. Quem está entendendo?
Adiante diz aqui, ó, no versículo 3, continuando, 13, continuando: quem guiou o Espírito do Senhor, ou como conselheiro os ensinou? Com quem tomou ele conselho, para que desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, e lhe ensinou sabedoria, e mostrou o caminho de entendimento? Deus está fazendo perguntas que nenhum de nós seríamos capazes de responder, se não tivesse na nossa vida o próprio ensino dele, através do Espírito Santo. Tem gente que lê a Bíblia, por exemplo, e ela não entende nada. Eu leio uma página aí, mas eu não entendi, foi nada. Por quê? Porque não reconhece o Espírito Santo, não reconhece Jesus Cristo e não reconhece a grandeza do Pai. Ele acha que tem entendimento para entender as coisas ou qualquer coisa que lhe é colocado diante dos seus olhos. E na verdade, todos nós somos dependentes desse ensino que vem através do Espírito Santo. Todos nós, igreja. E se reconhecemos que precisamos desse ensino, também vamos reconhecer que o nosso Deus é grande e capaz de mudar a nossa vida, a nossa família. Amém, igreja? Mas não é isso que a gente vê aí fora. Você convida alguém: vamos à igreja. Não, não preciso. Olha, tem uma palavra lá que vai mudar a sua vida. Não, se eu quiser eu abro a Bíblia que eu leio em casa. Ela não reconhece, ela precisa do entendimento, ela precisa do ensino do Espírito Santo, e ali ela vai entender que ela precisa muito mais de Jesus, que ela precisa de Deus. Ou seja, é através do conhecimento que nós recebemos condição para vencer e ganhar a nossa família. É através do conhecimento da palavra. Por que as famílias estão sofrendo, né, e se destruindo? Nós temos visto aí situações e exemplos de famílias inteiras sendo destruídas. Falta de quê? O que a palavra diz? Que o povo sofre e padece por falta de quê, igreja? Conhecimento. Conhecimento da palavra, na qual o Espírito Santo tem nos dado todos os dias gratuitamente. Aí eu te pergunto: se hoje nós temos abundante palavra no nosso meio e se desprezarmos como muitos desprezam aí fora, imagine quando não tiver mais o Espírito Santo, né? Se hoje já está difícil o Espírito Santo no nosso meio, imagine sem ele, imagine sem o conhecimento, sem a condição que Deus tem nos dado. Muito pior vai ficar insuportável. Se hoje as pessoas estão vazias nesse mundo, se suicidando, se destruindo, se maltratando, na ausência do Espírito Santo a este mundo, as coisas vão ficar terríveis, igreja. Se hoje você liga o noticiário e você vê notícias terríveis, pior vai ficar quando a pessoa não tiver mais essa oportunidade aqui, ó, a oportunidade da palavra que você e eu estamos tendo hoje. E tudo que Deus quer que nós venhamos receber, ou seja, tomar posse, é acreditar, crer. Não foi isso que Jesus falou? Creia somente. Creia somente. Aqueles homens chegaram até Lázaro e falaram assim: ó, Jairo, perdão, ô Jairo, não incomoda mais o mestre, a sua filha morreu. Jesus falou: não, olha, creia somente. Creia, você não veio aqui, você não entendeu a palavra, você não está comigo, creia somente. Ou seja, ele não tem aquilo que você recebeu aqui. O mundo lá fora não tem aquilo que você tem recebido, igreja. Então nós temos que crer que a nossa família vai ser salva,
Nós temos que crer que a nossa família vai ser alcançada pelo poder de Deus, pois o mesmo Deus que você está buscando aqui é capaz de estar lá na sua casa agora e mudar a história da sua família. Amém, igreja? Creia, porque o poder de Deus, você e eu não podemos imaginar, mas podemos reconhecer que Deus é grande para mudar a sua vida. No versículo 15, ele fala sobre a nossa pequenez aqui, ó. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Misericórdia. As nações, ele não falou uma nação, né? Uma nação é um país, as nações é o planeta inteiro. As nações para ele é como se fosse um pingo de água que cai do balde, ou seja, insignificante. Diante da grandeza de Deus, todos nós somos insignificantes, somos pequenos demais. Mas mesmo sendo insignificantes, você tem percebido o tratamento que ele dá àqueles que o buscam? Olha o tratamento, igreja. Pare para pensar a respeito disso. Meu Deus, eu sou insignificante demais diante do Senhor, e mesmo assim, quando eu oro, o Senhor atende e responde. Por que o Senhor faz isso? O Senhor não é obrigado a fazer isso, e Ele faz por quê? Porque Ele te ama. Ele te ama, igreja. O amor de Deus é algo maior ainda do que você é capaz de imaginar. Que amor é esse, né? Às vezes a gente prega sobre o amor de Cristo, mas quem somos nós para falar da totalidade do amor de Deus para conosco? Mas se você analisar, um pingo que cai do balde, um pingo de água não é nada, e a Bíblia diz que ali é todas as nações juntas, comparar, ou seja, imagine a grandeza desse Deus. Significa que Ele não precisa de você, não precisa de mim, não precisa de nós. Tem pessoas que chegam para Deus e falam: meu Deus, eu já fiz a minha parte, hein? Agora é com o Senhor. Como se Ele fosse obrigado a fazer alguma coisa. Mas Ele faz, não porque Ele é obrigado, mas sim porque Ele ama. Ele ama nos ver reunidos, buscando a Ele, igreja. Ele ama tanto a reunião, que a Bíblia diz que aonde houver 2 ou mais pessoas reunidas, ali Ele está no meio daquelas pessoas. Ele não vai, Ele está, porque Ele ama demais quando nós se reunimos, quando nós o buscamos, né? Ele se faz presente, mesmo Ele sendo grande, nós sendo insignificante, Ele se faz presente. Ele ouve a sua oração, atende e muda a sua história, se você assim crê. Você crê, igreja? Então Ele está visitando a sua casa agora, Ele está visitando os seus caminhos agora, Ele está visitando toda a sua história agora. Ele vai fazer um reboliço na sua vida. Você vai ver, você vai contar um testemunho tão forte dessa igreja, que a cidade inteira vai ficar sabendo do seu testemunho, porque você serve um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que é capaz de mudar a história não somente da sua vida e da sua família, mas também da cidade inteira, do país inteiro, da nação, das nações desse planeta. Ele é capaz de fazer isso, Ele pode fazer isso, porque esse Deus a qual nós servimos é muito grande e poderoso. Então creia somente. Amém, igreja? Adiante isso aqui, ó. As ilhas são como um pó fino que se levanta,
Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto. Está vendo aí? Holocausto é o que? Sacrifício, não é? Às vezes a pessoa faz um propósito, um sacrifício, e ela já começa a cobrar a Deus. Meu Deus, olha, eu fiz o sacrifício, olha, eu fiz mais do que era para fazer. Quando na verdade ele está falando aqui, nem todos os animais da terra seriam suficientes para fazer um holocausto para ele, um sacrifício para ele. Às vezes a gente faz um sacrifício humano e já acha que é muito grande para Deus, e se esquece da grandeza dele diante do ser humano. Por mais que nós façamos, ainda é muito pouco comparado àquele que recebe o nosso sacrifício. Quem está entendendo a palavra? Adiante, no versículo 17: todas as nações são perante ele como coisa que não é o que, igreja? É nada. Meu Deus, eu fui para a igreja hoje para ouvir que eu não sou nada. Espera aí, diante de quem? De Deus. Não esqueça isso, igreja. Ninguém tem o direito de chegar até você e falar: oh, você não é nada, olha, você é insignificante, olha, você não presta, você é inútil. Não, ninguém tem esse direito. Diante dos problemas, você é superior. Diante das adversidades, do inimigo, do adversário, você é superior. Mas diante de Deus, nós somos nada diante dele. A Bíblia está sendo bem clara: todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Misericórdia. Aí chega aquele homem, o fariseu, e vai fazer a oração: Senhor, olha, eu não sou como os demais, eu sou dizimista, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sou como os outros. Aí Deus olha assim: olha, todas as nações é menos do que nada. Aí o outro, o publicano, ele chega para Deus e fala: Senhor, se propício a mim, pecador. Em outras palavras, eu reconheço que eu não sou nada, eu não passo de um pecador, mas eu estou aqui, Senhor, diante da tua grandeza. Ou seja, diante do Senhor, todos os dias nós temos que reconhecer que somos menos que nada. É o que a palavra está dizendo. Mas nem todo mundo reconhece isso, né, igreja? O orgulho muitas vezes tem destruído o homem. E o homem, o ser humano, ele acha que é alguma coisa diante de Deus. O apóstolo tem nos ensinado acerca disso. Diante do Senhor nós somos menos que nada, e está escrito na palavra. Tem gente que se ofende: olha, você é insignificante perante a Deus. Ou seja, perante a Deus todos nós somos significantes, mas diante das lutas, Deus é na nossa vida, e nós temos a capacidade e a condição de vencer. Amém, igreja? O 18 diz assim: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Confrontareis com Ele. O artífice funde a imagem, e ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idolatra escolhe madeira que se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis, porventura não ouvis?
Não vos tende sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele que estende os céus como a cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele que reduz a nada a príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Ou seja, aqueles que acham que são alguma coisa, diante do Senhor são reduzidos a nada. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai os olhos e vede quem criou essas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, a quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode enquadrilhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ou seja, quando aqueles que estão cansados, estão fragilizados, chegam diante dele, o que ele faz? Fortalece. Ele faz isso conosco todos os dias, igreja. Nos fortalece, é o que diz a palavra. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com as asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Quem entendeu a palavra? Então guarde essa palavra no seu coração. Talvez você tenha chegado aqui cansado, Deus te renova. Talvez você tenha chegado aqui ferido, Deus vai cicatrizar as feridas. Talvez você tenha chegado aqui com problemas graves na família, Deus já visitou a sua família, igreja, e Ele está restaurando por completo a sua vida, porque Ele é grande. Ele é grande. Esse é o nosso Deus, a qual nós estamos buscando diariamente, constantemente, e é Ele que te levanta e te faz forte para vencer. Diga: eu recebo a minha vitória, o meu milagre, em nome de Jesus. Glorifica